No final dos 1700, 5 grandes poderes da Europa disputavam entre si poder e influência em um mundo cada vez mais moderno e influenciado por um pensamento cada vez mais científico e menos tradicional. E um homem vai subir além dos outros e se coroar o maior general de uma geração. Essa é a história do crescimento mais insano e astronômico de carreira de todos os tempos, a ascensão do general Napoleão Bonaparte e sua incrível campanha na Itália. Deixe seu like e compartilhe com os republicanos patriotas. Pense em ser um membro cidadão do canal, isso ajuda bastante na continuação desse projeto. Antes de entrarmos na campanha que transformou Napoleão Bonaparte no general lendário que conhecemos hoje, precisamos entender como eram as guerras antes dele. Sem isso, os feitos dele ficam meio jogados e a pergunta "mas por que ninguém fez isso antes?" fica sem resposta. Então, esse é um episódio introdutório sobre como era o combate nessa época caótica de batalha e por que justo Napoleão e os outros franceses, como Carnot e Guibert, são tão importantes para o sucesso astronômico da Armée d'Italie. Então, vamos para o contexto. Os exércitos do século XVIII começaram a lutar de maneira muito diferente de seus ancestrais. A era do cavaleiro armadurado da Idade Média ou dos guerreiros coloridos da Renascença já havia passado, e essas tecnologias foram ficando obsoletas frente aos avanços tecnológicos. Mosquetes e canhões ficavam mais baratos e precisos, e a linha de tiro substituía a infantaria com lanças e bestas de eras anteriores. O grande inovador da guerra nesse período foi Frederico o Grande da Prússia, que elevou o status da Prússia de um pequeno poder regional dentro do Sacro Império Romano a um grande poder militar, e seu exército era famoso por ser o melhor da Europa naquele século. Muito por conta da sua disciplina rígida e brutal, a antiga piada sobre a Prússia era que os outros eram estados com um exército, mas já a Prússia era um exército no controle de um estado. O relato que sobreviveu dessa época foi o de um soldado suíço chamado Ulrich Breker, que lutou no exército prusso em 1749, no auge de Frederico o Grande. E a realidade de um soldado dessa época choca de tão brutal e inacreditável que era a condição e o sofrimento. Ele relata que, como punição, foi forçado a correr pelo bastão 8 vezes, uma prática em que o soldado era obrigado a passar por entre fileiras de camaradas que o golpeavam várias vezes com varas. Breker descreve a experiência como extremamente dolorosa e humilhante, destacando a severidade de punições corporais na época, que era exercida principalmente por nobres menores que tinham prazer em bater em novos soldados. Segundo Breker, esse tratamento transformava homens fortes em fracos e os fracos em vingativos odiosos. Mas essa lógica bárbara de punição física e mental tinha uma razão de ser. O senso comum da época era que um certo grau de terror e doutrinação entre recrutas era necessário para manter a disciplina do exército enquanto marchava e a coesão dele no meio da batalha. E isso era importante. Um exército que marcha quando suas pernas não aguentam mais, que reagrupa sua formação quando companheiros caem e ignoram um instinto mais básico humano de virar e fugir do perigo, é um exército que vence. A quebra psicológica de uma tropa que desmanchava sua formação e fugia era o convite ideal para uma carga de cavalaria e a certeza para o soldado de que a última coisa que ele ouviria na vida seria um galope de cavalo e um golpe de sabre. Então, ter esses recrutas quebrados psicologicamente e remontados como soldados cegamente obedientes era essencial para a vitória ou sobrevivência. O treinamento também era brutal por conta da situação do campo de batalha. Como a pólvora da época produzia muita fumaça nociva aos olhos e deixava a região obscura, a mistura da baixa visibilidade, gritos de oficiais e barulho de canhões e linhas de tiro eram elementos aterrorizantes para os soldados presentes.
Um bom treinamento garantia que, mesmo sob as condições mais insuportáveis e pavorosas, esses soldados se mantivessem focados em seu treinamento, atirando continuamente na direção do inimigo, mesmo que menos de 1% das balas atingissem o alvo. Por incrível que pareça, existiam homens que se voluntariavam para esse tipo de serviço, mas não eram muitos. A maioria do exército era composta por ex-prisioneiros que estavam lutando para reduzir suas sentenças ou literalmente homens que os recrutadores sequestravam para formar o exército enquanto ganhavam comissão por sequestro, como foi o caso de Breaker. Mas o fato de, mesmo assim, muitos preferirem uma cela mofada pelo resto da vida a serviço militar te fala exatamente o quão ruim era ser um soldado naquela época. Mesmo com as cotas diárias de cerveja, vinho, vodka e outros álcoois, que funcionavam para atrair os alcoólatras para o serviço, exércitos não possuíam tamanhos enormes quando comparados com eras posteriores. Na maior batalha da Guerra dos 7 Anos, o total de participantes nunca passou dos 80 mil soldados. Já no ápice das Guerras Napoleônicas, a maior batalha teve 500 mil de participantes. Isso porque bons soldados eram vistos por seus superiores como recursos escassos. Um recruta pode aprender a atirar em alguns meses, mas eram necessários anos de investimento em treinamento, combate e doutrinação para um soldado experiente ser forjado. E nos confrontos entre as grandes potências, apostar todos os seus homens bons em uma única batalha era tido como uma marca de incompetência do general, mesmo se ele vencesse. Até socialmente, os soldados sofriam com estigma. Na França pré-revolucionária, por exemplo, existiam placas em parques que diziam "proibido prostitutas e soldados nesse lugar". Soldados eram vistos como bandidos, assassinos, bêbados e párias por grande parte da sociedade. E foi assim que um soldado veterano explicou para Breaker o trabalho deles no exército. O rei é o único rei. Seus generais, coronéis, majores são eles próprios seus servos. E nós? Ai de nós, pobres cães, que foram descartados ou vendidos, servindo apenas para sermos desprezados em tempos de paz e na guerra, esfaqueados ou baleados. Com tudo isso em mente, não é surpresa que muitos soldados tentavam desertar do exército na primeira oportunidade. As condições eram ruins, os salários eram baixos e você era praticamente um bandido legalizado. Frederico da Prússia reconheceu que a disciplina do exército era o que separava os vencedores dos perdedores. Sua maior preocupação era com as deserções, uma prática que arrasava o exército na sua hora de maior necessidade. Para diminuir deserções que chegavam a 23% em alguns casos, exércitos eram proibidos de acampar perto de florestas, de marchar à noite, de marchar rápido demais. Soldados sempre deveriam estar ocupados com alguma coisa formal e cobrados dessas coisas, e sempre supervisionados pelo corpo robusto de oficiais. Um cordão de cavalaria e infantaria leve deveria estar a todo o tempo cercando o exército para garantir que ninguém saísse, e que ele funcionasse como uma prisão de guerra que realmente era. Segundo Frederick, não deixem os homens andarem por aí sem supervisão nem para pegar água. O sistema foi aperfeiçoado dessa maneira por ele. E até a Revolução Francesa, esse era o jeito que o exército se comportava. Só que a grande inovação prussa vai ser completamente desmantelada e refeita depois da Revolução Francesa. E os franceses vão estar na vanguarda de um novo tipo de exército, capaz do impossível pelos olhos de seus inimigos. Apesar da vida do soldado ser cheia de estigma e sofrimento, ser um oficial ainda era um cargo de prestígio. É muito louco pensar que morrer na guerra era tido como um trabalho moribundo, mas liderar homens era o ápice da nobreza. Os oficiais dos exércitos eram descendentes da aristocracia. O sangue e riqueza eram critérios importantes para separar quem servia para liderar e quem estaria na linha de tiro. Entre as elites e os oficiais ainda prevalecia a visão romântica da guerra cavaleiresca e honrável, que era um vestígio do tradicionalismo numa era em que a ciência estava em ascensão.
Oficiais se viam como cavalheiros dignos e colegas em um jogo limpo entre oficiais inimigos, enquanto viam os soldados subordinados como vagabundos e bandidos que mereciam todo tipo de punição para manter a disciplina e a moral. Guerras eram vistas como partidas de xadrez entre jogadores posicionais e conservadores. Ninguém queria sacrificar seus melhores soldados naquela batalha. Então, era bem comum que exércitos manobrassem ao redor deles mesmos por meses, esperando o momento perfeito para atacar. Uma maneira bem bizarra de lutar uma guerra. Porém, uma maneira tradicional e lógica. Os combates, dessa forma, priorizavam a defesa sólida e um contra-ataque ideal para a vitória. Geralmente, numa linha de tiro, o lado que atirava primeiro perdia. Contudo, a luz do iluminismo e da ciência estava começando a entrar, até mesmo nesses campos da sociedade. E cada vez mais a razão tomava o espaço da tradição. Agora, a guerra era estudada como ciência nas academias de guerra, onde os cadetes e até membros do povo tentavam montar modelos e teses e continuar na vanguarda do desenvolvimento. E logo, a inovação passou a correr solta pelo exército. Inovações começaram com a artilharia. Os exércitos precisavam de conhecimento em geometria para operar artilharias e física e engenharia para construir e manter suas fortificações. Para atender essas demandas, os exércitos passaram a fazer promoções baseadas em mérito para os campos mais técnicos do exército, como artilharia e fortificações. Jovens agora não aprenderiam mais no campo de batalha, aprendendo sobre guerra com seus antecessores, mas sim como matéria acadêmica a ser dissecada e analisada, acabando com a prática padrão de 1000 anos de história da guerra europeia. Mesmo com tudo isso, ainda existia um limite para o quanto um plebeu conseguia subir na hierarquia. Dinheiro, conexões políticas e o sobrenome certo valiam muito mais do que experiência. E isso podemos ver na vida e obra de Lazare Carnot. Carnot foi um membro do corpo de engenheiros da França pré-revolucionária, e seu conhecimento de ciências e ideias reformistas o fizeram conhecido entre os círculos intelectuais e militares da França. Ele era tido como a mente mais brilhante do exército de Sua Majestade, mas mesmo assim, se não fosse a Revolução, talvez ele nunca tivesse subido além do cargo de capitão, um título de pequeno oficial que era o máximo que um plebeu conseguiria alcançar. Carnot eventualmente subiria ao cargo de membro do Comitê de Segurança Pública e, cumprindo um papel crucial na Revolução Francesa, assumiria o título de o Organizador da Vitória. Carnot, assim como Napoleão, provavelmente leu sobre as ideias de um pensador militar francês chamado Jacques-Antoine Hippolyte Comte de Gilbert. E eles dois achavam que elas caíam como uma luva na situação francesa revolucionária. Gilbert postulava que o grande problema dos exércitos daquela época era a moral dos homens. Eles eram lentos marchando e era complicado de se manter um exército na era da estratégia de defesa e contra-ataque. Gilbert acreditava que o melhor jeito de vencer era sendo proativo e decisivo nos primeiros momentos de uma campanha. Ele dizia que um soldado aterrorizado poderia marchar e lutar até certo ponto, mas que logo se fadigaria e acovardaria. Mas uma multidão de soldados cidadãos, como nos tempos de Roma, lutando por um ideal, diminuiriam drasticamente as deserções e poderiam marchar com fervor patriótico a velocidades sem precedentes, e lutariam mais determinados para proteger o motivo pelo qual lutavam. Isso nós podemos ver dos dois lados da guerra na nossa série sobre Aníbal. Primeiro, Aníbal, o semideus general que tinha as tropas leais que suportavam doença, frio e fome para fazer com que os planos dele funcionassem. E logo depois, com a República Romana, depois de várias derrotas decisivas e completas, se recusando a se render e lutando com tudo o que tinha até o último homem. Eu checaria essa série se fosse você. Muitos pensadores e cidadãos desse período olhavam para a história clássica e os romanos para inspirações para suas vidas e ambições políticas e ideológicas. Você pode acreditar que quando uma república nasce na França, o entusiasmo era compartilhado entre os intelectuais e plebeus do antigo reino, que se viam agora como os defensores dos próprios direitos
e se sentiam no dever de defender a República. Com determinação, um homem com uma pedra defenderá a República. Mas sem ela, 80 canhões vão permanecer inertes. Então, ele pregava pelo ataque rápido por um exército galvanizado nos ideais do Estado e em tropas leves e móveis que viviam da terra e conseguiam estar em qualquer lugar, a qualquer momento, antes do inimigo. Com isso em mente, Carnot, para defender a recém-criada República Francesa, cria o Decreto da Pátria em Perigo e o do Levée en Masse, que transformava todo cidadão francês em um combatente. As mulheres costurariam uniformes e fabricariam as balas e roupas. Os velhos motivariam os jovens e continuariam a propaganda do regime. E os jovens, energéticos pela causa da revolução, serviriam o exército. Os franceses se jogariam de novo e de novo contra os tiranos do mundo pela liberdade e igualdade recém-conquistada naquela revolução. Como os ganhos da revolução eram óbvios para as classes mais baixas, os soldados, mesmo que mal treinados, eram motivados o suficiente para peitar, e perder muitas vezes, mas peitar, os exércitos dos grandes poderosos da Europa. Logo, a população francesa se mobilizou de maneira nunca antes vista. Os exércitos cresciam dia após dia, e o estigma do soldado bandido deu lugar ao ideal do soldado cidadão, defendendo seus direitos de um mundo de tiranos que estavam lá para tomá-los. Com o reino de terror que acompanhou a perseguição da antiga casta de nobres, a meritocracia rampante no exército fez com que as mais brilhantes mentes chegassem a posições de destaque no exército. E, de batalha em batalha, de guilhotinada em guilhotinada, os exércitos moribundos e despreparados da França se transformavam em exércitos formidáveis de jovens motivados, velhos experientes e oficiais competentes. E esse era o cenário ideal para a vitória sobre os velhos regimes e seus velhos exércitos. Agora que sabemos quem lutava e como lutavam, precisamos entender mais do porquê lutavam e contra quem. E para isso, vamos para mais contexto histórico. A Europa nessa época passava por algumas transformações filosóficas interessantes. Um movimento se espalhava pela inteligência da época com força e vigor para transformar a sociedade: o Iluminismo. O filósofo iluminista Immanuel Kant tentou responder à pergunta de o que era o Iluminismo no seu livro Respondendo à Pergunta O que é o Iluminismo. Abre aspas. O Iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele é próprio culpado. A menoridade é a incapacidade de usar o próprio entendimento sem a orientação de outro. Essa menoridade é por culpa própria quando sua causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de usar o próprio entendimento sem a orientação de outro. Sapere aude, que é latim para ouse saber. Tenha coragem de usar seu próprio entendimento. Eis o lema do Iluminismo. Embora o movimento em si fale de ciência, direitos e individualismo, ele vai ser apreciado por uma elite letrada muito pequena. Muitos da época não sabiam ler. Dos que sabiam, poucos tinham recursos para ficar gastando com livros sobre filosofia. E mesmo os que tinham recurso, talvez achassem sem valor ou chato ou difícil. Mas o movimento acabou ganhando uma audiência muito esquisita e disposta a pôr essas ideias em práticas. E pelos cafés e salões da Europa, as ideias de empirismo e cientificismo estavam a todo vapor. Um efeito engraçado e pouco intuitivo desse movimento foi o surgimento do absolutismo como força ideológica. No papel, as ideias de liberdade e individualismo do iluminismo não combinam com a centralização de poder sob um monarca absoluto que detém todo o poder. O teor ditatorial e totalitário do nome absolutismo deve ser algo oposto a isso. Ou pelo menos deveria, mas não é. Na verdade, foi um desenvolvimento natural um do outro. No Ancien Régime, os países eram regidos pelo feudalismo, um sistema de governo onde contratos são a principal maneira de controle. O rei
reinava indiretamente por meio de seus vassalos e todos tinham seu espaço na sociedade, conforme cada um obedecesse esses direitos e seguisse os deveres. Esse sistema funcionou bem durante mais de 1000 anos, mas conforme o mundo entrava na modernidade, os estados que se agarravam a esse sistema ficavam para trás. Um governo central, representado pela figura do rei, reinando diretamente seus súditos, poderia gerenciar recursos muito melhor, levantar mais exércitos, coordenar melhor a economia e, no geral, prover um estado mais estável e eficiente em suas funções. Normalmente, um tirano mandando em camponeses da capital costumava ser bem menos cruel e mesquinho do que um lorde no fim da esquina. Então, até no tratamento do povo, o absolutismo era preferível. Logo, pessoas de dentro do governo que entravam em contato com o iluminismo e vendo esses governos maiores como possíveis veículos para a mudança racional da sociedade, passaram a promover governos mais absolutos e centralizadores. Isso se tornou uma febre que tomou o zeitgeist europeu por um século inteiro. Países que tentavam se modernizar precisavam enfrentar a igreja e os nobres conservadores, que eram partes do status quo. Uma luta que nem sempre se vencia. Mas o preço era claro. Os países que se modernizavam estavam à frente dos que permaneciam como bastiões da tradição. E ninguém estaria mais na vanguarda do progresso do que a República Francesa. Com esse espectro assombrando a Europa, os países da nossa narrativa foram, de um jeito ou de outro, afetados por esses ideais ou pelas consequências dessas ideias em outros países. A Itália do século XVIII era uma bagunça em questão de territórios. Ela era uma colcha de retalhos de norte a sul, com países de diversos tamanhos, alguns não maiores do que um município brasileiro médio. Ao lado da França está o maior poder italiano, o Reino de Piemont e Sardínia, na parte mais rica da Itália. Ele entrou em guerra junto dos outros grandes poderes contra a República Francesa. Primeiro, pela Revolução deixar a França mais fraca, o que era uma excelente oportunidade para crescer o seu reino às custas da França. Porém, a República Francesa e seus exércitos infinitos transformaram uma guerra de oportunidade em uma de sobrevivência para a Casa Real de Savoia. As grandes repúblicas mercantis medievais de Gênova e Veneza também compõem o norte da Itália, com Gênova sendo um grande centro bancário na Itália. E embora fossem também repúblicas, elas tinham muito mais em comum com as monarquias do que com a França revolucionária. O punhado de famílias que comandavam esses estados vão se manter neutras oficialmente, mas sempre ajudando mais o lado da coalizão do que o da República Francesa. E o lado ajudado era o lado da Áustria. Há muito tempo, esses pequenos estados independentes italianos dependiam dos Habsburgo para manter a paz no território, e a cidade de Milão e a fortaleza de Mantua eram os centros de poder político na região. Os Habsburgo sempre tinham como objetivo geopolítico exercer influência sobre a Península Itálica, e com ela fragmentada desse jeito, eles estavam em uma posição muito boa de comando e liderança na região. No centro-sul, Roma, controlada e administrada pelo Papa, era um sinônimo de conservadorismo. Iluminismo e absolutismo eram tabu nesse meio. E o Papa, como defensor da tradição, vai usar sua influência e exército para se opor tanto à modernização de seu estado, o que vai gerar um dos estados mais mal administrados de todos. E por fim, na ponta sul da Itália, temos o Reino das Duas Sicílias, que apesar de ter somente uma Sicília, é um dos reinos mais fortes da península e está em guerra contra a França, principalmente por ser chefiado também pela Casa de Bourbon. E quando o primo Luís XVI é guilhotinado pelos parisienses, o Reino das Sicílias não deixaria barato. Esses eram os estados da região da Itália, até o tsunami que era o exército da Itália de Bonaparte chegar em 1796. Embora a Itália fosse o campo de batalha, os inimigos mais formidáveis da República eram os Habsburgo. E por isso, devemos gastar pelo menos algum tempo tentando explicar a loucura que era o Império da Áustria.
Habsburgo era uma casa e não um país, mas eles são um poder político há bastante tempo, por ter o chefe da casa herdando um monte de títulos. A Áustria da época não era muito maior do que a Áustria hoje, mas o império, construído pela casa de Habsburgo, vinha da junção dessas outras coroas, e logo eles dominavam também na Hungria, partes da Romênia, na Tchequia, na Eslováquia, partes do norte da Itália, Croácia e Eslovênia. Porém, esse não era um império politicamente unificado. Cada uma das coroas na cabeça de um Habsburgo tinham suas leis, costumes e práticas, o que transformava o reino deles em um dos mais engessados e fragmentados da Europa. Os austríacos, no papel, comandavam o maior território da Europa, mas na prática era tão complicado governar esse território que a Áustria sempre parecia mais forte do que ela realmente era. E isso ficou claro quando o Estado menor, mas mais moderno e absoluto da Prússia, conseguiu vitórias contra a Áustria nas guerras de Frederico o Grande. A situação ficava ainda mais complicada a leste da Áustria, pois o gigante que não constava nos cálculos políticos de ninguém, de repente, emergiu: a Rússia. Seu antigo aliado contra os turco-otomanos ao sul crescia e se expandia assustadoramente em direção ao oeste, e a Áustria se via como um estado disfuncional espremido entre um antigo rival, um novo rival e um possível rival. Tudo isso enquanto tinha dificuldades em se adaptar às novas tendências da época. A Áustria teve um quê de modernização, especialmente no exército, quando, após a derrota na Guerra de Sucessão Austríaca, a Imperatriz Maria Teresa conseguiu uma desculpa para renovar muitas partes da administração austríaca. Maria Teresa, então, foi sucedida por Joseph II, e onde ela foi cautelosa e inteligente, Joseph foi radical e arrojado. Ele acabaria fazendo mais de 5.000 decretos em menos de 10 anos, reformando tudo sobre o governo nos moldes absolutistas. Governos regionais seriam mais fracos, o central seria mais forte, a Áustria teria as escolas públicas, universidades, hospitais, academias militares em um sistema de imposto unificado, tentando tornar o Império Austríaco em um Império Austríaco. Só que ele era um péssimo político. Apesar de imperador, não é como se a palavra dele fosse lei sem tentar vender sua ideia para os nobres ou quem quer que seja. E essa atitude de mudar a vida da noite para o dia na canetada não daria certo. Ele conseguiu alienar os nobres e a igreja imediatamente com essas reformas. E as pessoas que mais se beneficiavam com isso jamais ficariam sabendo das mudanças. Porque mesmo se fossem aplicadas as mudanças pelos nobres locais, o que frequentemente não eram, os padres e bispos locais denunciariam essas práticas como ataques à tradição. Então, rapidamente, os territórios da Áustria entraram em revolta aberta em todos os lados, e o estresse literalmente matou Joseph II. Com a perda da Holanda e uma lição aprendida, o sucessor de Joseph, Leopoldo II, vai se vender para os nobres como um defensor da tradição e do antigo regime e um conservador reacionário contra a nova onda de iluministas e absolutistas, o que coloca ele diametralmente oposto ao nosso protagonista. A Guerra da Primeira Coalizão foi iniciada porque, no meio da Revolução, a França parecia fraca e os grandes poderes da Europa, vendo um país endividado e fraco com uma população revoltosa, passaram a desenhar um futuro da França entre si e tentariam desmembrar a França, com cada poder desejando pedaços para si. Enquanto a Áustria se posicionava como defensora da tradição, a França passava por uma coisinha meio obscura chamada Revolução Francesa, possivelmente o evento mais importante dos últimos 500 anos de história. E como esse é um evento imenso que facilmente merece 5 episódios de 2 horas nesse canal, eu vou resumir muito dizendo que mataram o rei e viraram uma república. Esse é um resumo horrível, mas o importante para a nossa história é que, depois que o incorruptível Robespierre é decapitado no golpe de 9 de Thermidor, dando fim ao reinado de terror dos jacobinos, um novo tipo de governo é consolidado: o Diretório.
O Diretório é o poder que assume a França nesse momento de crise insana. Partes da França estão sob ataque de forças inimigas e um diretório formado por 5 dos mais inteligentes sobreviventes políticos chefiavam o executivo. Eles não se importavam tanto com a pureza dos ideais da República, mas sim com a sobrevivência dela. O Diretório vai ser o formato que a França vai ter durante as campanhas contra as potências europeias. E eles vão organizar a sobrevivência e até o eventual triunfo das forças republicanas. Paul Barras, Louis-Marie de la Révellière, Jean-François Robert, nosso amigo Lazare Carnot e Étienne François de Tourneux presidem agora na Guerra da Primeira Coalizão, justo quando a situação está finalmente virando para o lado francês. Vendo a maré virando, os primeiros a falar, quer saber, não vale a pena, são os prussos. Eles já estavam pouco envolvidos na guerra, porque apesar de ideologicamente importante para a Prússia afirmar a autoridade dos monarcas da Europa, eles estavam lutando lado a lado com seu maior rival, contra um país recém-formado. Isso é mau negócio, e eles assinam a paz em 1795. E a Espanha vai numa linha de raciocínio muito parecida. Seu maior rival sempre foi a Inglaterra e sua marinha. Atacar o rival do meu rival é garantir que a Inglaterra, e não a Espanha, domine os mares do Atlântico. Então, mesmo que custe honra para a Casa de Bourbon, que também reinava na Espanha, ela assina a paz com os assassinos do primo Luís XVI. Os exércitos da coalizão, que quase ganharam a guerra em seu primeiro ano, agora têm dificuldade em empurrar os exércitos franceses para fora de seus caminhos e se veem com cada dia menos aliados. Agora, são os franceses que lideram o assalto contra os tiranos do mundo. Enfim, chegamos ao nosso protagonista. Um jovem chamado Napoleone de Bonaparte, um general de brigada e antigo amigo de Paul Barras, vai ganhar comando do exército da Itália. Esse jovem nobre da pequena ilha da Córcega estudou bastante na academia militar e sempre soube que seria um oficial. Ficou famoso como escritor de propaganda jacobinista com seu hit A Ceia em Beaucaire. E, mais famoso ainda, quando comandou brilhantemente o cerco à cidade de Toulon, uma cidade rebelde. No golpe de Thermidor, ele foi preso por estar associado com Augustin Robespierre, o irmão de Maximilien Robespierre. Mas graças à intervenção de Antonio Cristoforo Salicetti, ele foi poupado da guilhotina e voltou ao exército para trabalhar no escritório topográfico do Ministério da Guerra. Antes disso, porém, Napoleão ajudou o Diretório, parando um golpe conservador reacionário católico do 13 de Vendémiaire, o que lhe rendeu, novamente, fama nacional, ainda mais por ter feito um trabalho que outro general, Lazare Roche, se recusou a fazer. E por sua lealdade, Napoleão seria recompensado com o que ele mais queria. Napoleão tinha passado meses trabalhando no escritório, desenvolvendo suas teorias. Ele, como Guibert, acreditava que o ataque rápido e decisivo era o que venceria a guerra. E, enquanto os franceses e austríacos lutavam no Reno e no centro da Alemanha, os austríacos deixavam o lado sul pela Itália exposto para um ataque certeiro, e que, se executado da maneira correta, poderia colocar um fim naquela guerra com a França no topo de toda a Europa. Em 1796, Barthélemy Louis-Joseph Scherer, por sua cautela e falta de iniciativa, é substituído como comandante em chefe por Napoleone de Bonaparte. Entretanto, essa é a última vez que ele escreveria seu nome de maneira italiana. Agora, ele é o comandante em chefe do exército francês, e Napoleon Bonaparte, ao comando do exército da Itália, vai colocar suas teses sobre a guerra à prova, e apostando com a própria vida e reputação, ele mergulha de cabeça em direção à imortalidade. Essa é a história da Armée d'Italie e seus feitos inacreditáveis, e como surgiu o mito de Napoleão. Esse vídeo foi um oferecimento do Movimento Iluminista. Seja você também um membro da burocracia central dos patrocinadores do Microhistória, doando seu imposto para o interesse nacional da continuidade desse canal. Esse é o começo de uma série sobre Napoleão,
Se você gostou da ideia, deixe seu like, compartilhe com os amigos e eu te vejo na próxima.